Se tivessem a atitude certa, a atitude correta, eles iriam ter o melhor, iriam provar de forma plena das bênçãos de Deus sobre a vida deles. Mas se trouxermos para os nossos dias, irmãos, porque nós sabemos que as bênçãos de Deus para o seu povo hoje não são apenas bênçãos materiais, mas também as bênçãos espirituais que ainda não provamos. Se trouxermos hoje para os nossos dias, nós vamos entender que não é apenas material, não, mas também espiritual. Podem ser usufruídas de forma plena se tivermos a atitude correta diante do Senhor. Olha para alguém e fala assim: tenha atitude correta diante do Senhor. As bênçãos de Deus da igreja não se limitam apenas às bênçãos materiais, mas também às bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais. Essa escolha só é possível, irmãos, se quiseres ouvir, porque Deus ele fez um homem dotado de livre-arbítrio, de vontade, de condição de decidir o que Ele quer fazer, de como. Deus não nos obriga a nada, irmãos, e de como nós queremos viver. Só que falar de livre-arbítrio às vezes é complicado, porque algumas pessoas pensam que estamos pregando contra a soberania de Deus. Alguns acreditam que se Deus é soberano, Deus faz tudo, o homem não tem responsabilidade nenhuma. Eu creio na soberania de Deus, sim, irmãos, mas não de forma plena nisso que eu estou falando, porque Deus ele é tão soberano que na sua vontade Ele pode colocar princípios para que o homem seja abençoado. É que às vezes quando falamos da soberania de Deus, queremos falar na nossa ótica, queremos um Deus soberano do nosso jeito. E alguns acreditam que Deus, ele realmente, Deus pode tudo, irmãos, eu sei disso, mas Ele é tão soberano que Ele também estabelece princípios para que eu e você, para que a nossa casa, hoje é culto de família, para que a nossa família seja alcançada, para que a nossa família, dentro da sua soberania, se Ele quiser estabelecer princípios para que isso aconteça, princípios serão estabelecidos, e não há nada que nós possamos fazer. Eu creio nessa soberania, mas eu creio também que Deus estabeleceu princípios para que o homem fosse abençoado também. Em algumas áreas da nossa vida, irmãos, algumas coisas só vão acontecer se nós cumprirmos determinados princípios. Nós não podemos viver uma vida de passividade, esperando que Deus faça tudo e nos tirando da nossa responsabilidade. Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas ao homem também é dado a responsabilidade de cumprir alguns princípios para que ele seja abençoado. Passividade, vencendo ou saindo da passividade, é o tema da nossa mensagem. Pastor, o que é passividade, irmãos? Característica por uma ausência reduzida de vontade de agir. Uma pessoa passiva é uma pessoa que tem pouca força para tomar atitudes. É uma pessoa que tem pouca vontade de agir. O mundo está acabando, as coisas estão acontecendo, mas ela não consegue sair da sua zona de conforto. Ela não consegue mudar a sua postura. Ela tem pouca força para tomar atitude. Tem pouca força, uma força reduzida. Ou seja, não consegue agir. Também é caracterizado por uma fraca capacidade de reação. Está tudo dando ruim, está tudo dando errado, e a pessoa tem pouca capacidade para reagir, para fazer alguma coisa acontecer, para mudar a trajetória. O sujeito que sofre de passividade tem igualmente uma falta de iniciativa e de poder de decisão. Tem pessoas que não decidem nada, não conseguem.
sabe que o negócio está errado, o negócio está ruim, mas não consegue se levantar para decidir, eu vou sair disso, não consegue, deixa tudo. Se Deus não agir, Ele também não age. Se Deus não fizer, Ele também não faz. Se Deus não tomar a frente por Ele, Ele também não decide tomar a frente. Isso é uma pessoa passiva. E nós não podemos de maneira nenhuma viver uma vida de passividade. Pelo contrário, irmãos, nós sabemos que Deus sempre tem feito a parte dele. Deus é bom, é soberano, é poderoso. Mas existe, e nesse caso aqui do texto, existem dois elementos que nós precisamos tomar frente e agir, para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Pastor, eu preciso que as coisas mudem na minha casa. Eu preciso que Deus mude a trajetória da minha família. Tem dois componentes aqui no texto, irmãos. Texto que nós pregamos sempre, que você ouve sempre alguém pregar, mas nem sempre passa de forma desatenta esses dois componentes, que é a base do versículo 19. Primeiro, para ser abençoado, tem que querer. Se quiser, diz, tem que ter intencionalidade, tem que ter postura, tem que ter posicionamento. Nós vamos ver a história de Davi, mancebo, 15 a 19 anos. Quando alguém vai falar sobre Davi, jovem, mancebo e sisudo em palavras, postura, tinha posição. Para comer o melhor dessa terra, para que nós possamos herdar o melhor de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, tem que querer. Querer tem a ver com responsabilidade do homem. O problema é que eu preciso, mas eu não quero ter a responsabilidade de buscar. Eu preciso, mas eu não quero ter a responsabilidade de girar a chave para que eu possa ver a mudança. Porque até a chave Deus já entregou na mão de pessoas aqui. Isso eu falo no mundo espiritual. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Tem chave que Deus está colocando nas mãos de pessoas aqui nesta noite. Mas tem que querer, tem que virar a chave para que a porta se abra diante de nós. Se quiser, diz, tem que querer. Responsabilidade do homem. E ouvir, diz, ouvir tem a ver com se submeter, se sujeitar à palavra do Senhor. Tem pessoas que até querem, mas não querem ouvir. Não estão se sujeitando por isso ou por aquilo. Ah, pastor, eu estou com pena. Ah, pastor, não é assim. Ah, pastor, irmãos, se quiseres ouvir, tem que querer. E tem que se sujeitar à palavra do Senhor, se submeter àquilo que a palavra diz e àquilo que Deus é na nossa vida. Se Deus fala na sua palavra que a mulher sábia edifica o seu lar, ouça. Mas está difícil ser sábia, pastor, ouça. Se quiseres ouvir, diz, comereis o melhor desta terra. Não vai ser do teu jeito, meu irmão, não vai ser na tua força nem na tua maneira. Queira e ouça. Querência, intencionalidade, ouvir, entender, se submeter àquilo que Deus quer. A palavra diz que o marido é semelhante. Vai fazer uma analogia a Cristo quando ele se entregou pela igreja. Assim o marido tem que amar a sua esposa. Ouça. Está difícil amar essa mulher. Se quiseres e ouvires, irmãos, para provar o melhor de Deus em nossas vidas, no relacionamento, vamos ter que querer e vamos ter que ouvir. Deus estabeleceu princípios para que o homem entrasse em harmonia com os seus propósitos. Guarda isso. Deus estabeleceu princípios para nós, para que a nossa casa, para que a nossa família entrasse em harmonia com aquilo que Ele tem para nós. Tem princípios. E a Bíblia está dizendo, se quiseres. Quantos querem dar uma glória a Deus aí? E ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Esse ouvir não é fácil. Eu até quero, mas eu não estou ouvindo. Porque se eu tivesse ouvido, eu estaria cumprindo os princípios. Se eu tivesse
Ouvido de fato, ouvido entrar no ouvido sair no outro não, é reter. Eu estaria vivendo o que a palavra manda viver, agindo com coerência, com cuidado, vigiando, se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Tem um poder bom chamado poder da vontade, irmãos. Ele é o oposto da passividade. É o poder da vontade quando nós queremos chegar a algum lugar, quando o propósito é forte no nosso coração de atingirmos algumas metas, quando eu tenho vontade. Mas o problema é que estamos vivendo uma geração desprovida de vontade. E quando eu falo geração, eu não falo de juventude, não. Eu falo de todos que estão vivendo nessa geração. Estamos desprovidos de vontade. Se a vontade do homem tem um poder tremendo, irmãos, diante de Deus. Vamos ver isso mais para frente. Falando de soberania, mas estou falando de responsabilidade do homem diante daquilo que Deus tem para a vida dele. Olha o que diz João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está falando para eles: vocês examinam as Escrituras, porque me enxergam nela, porque as Escrituras vão falar sobre mim, porque as Escrituras testificam quem eu sou. Jesus está explicando aqui. E ele vai continuar no versículo 40. E não queres vir a mim para teres vida? Vocês leem e sabem que eu estou nela. Vocês leem e sabem que elas testificam que eu sou, mas não querem se achegar a mim para teres vida. Leem a minha palavra, mas não vêm até mim. Leem a minha palavra, mas não se submetem a mim. Leem a minha palavra, mas não estão de acordo com a minha vontade. Sabem que elas falam sobre mim, mas não querem vir até mim para terem vidas. Quando alguém deixa de ir ao Senhor, irmãos, é por falta de vontade, da escolha, é por falta de posicionamento. Precisamos ter vontade para brigar. Quer que a sua casa entre no eixo? Antigamente, quando eu era mais novo, falava assim: fulano tem maior disposição na mão, não era assim? Para disposição para brigar, para arrumar tumulto. Mas às vezes nós vemos para Deus, não temos disposição para buscar a presença, para mudar a nossa situação. Tem que ter vontade. A vontade do homem, ela tem um poder incrível, mas é querer fazer, a intencionalidade, a querência. Até para lutar pela nossa casa, pela nossa família, tem que querer. Para lutar pela tua vida, tem que querer. Porque andar olhando para o alto, reclamando, não vai mudar nada. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantas vezes eu me chamava no meu portão estudando, irmão? Eu queria. Meus pais expulsavam meus amigos: hoje ele não vai sair não. Sábado e domingo, porque segunda tem prova. Tem que querer. Nós vemos pessoas, quando se trata de ser abençoado, é trabalho. O homem viverá do suor do seu trabalho. Mas se eu não te louvo, vai ter gente bem, eu estou mal. Mas a pessoa foi e quis, ela buscou. Existe um princípio para isso. E o povo de Deus, nós não podemos viver na passividade. Eu sei que o Senhor é bom, que Ele derrama, mas se levanta, meu irmão. Tem que querer, tem que ouvir, tem que buscar, tem que se posicionar. Pastor, eu vou esperar Deus me abençoar. Se tu não se inscrever, tu não vai passar nesse concurso. Se quiseres ouvir, diz: pastor, eu vou dar. Irmãos, tem pessoas que até projetam, mas é da boca para fora. A força é pouca. Não vai atrás de tudo que está falando. É só para dizer que alguém sonha com alguma coisa. Já viu quando você é muito novo, todo mundo está namorando, está apaixonado, e a gente ama um sentimento de amar, inventa uma paixão que nem existe. Tem gente que até fala, mas a força é pouca para buscar. A força é pouca para se levantar. Eu quero reatar minha casa, mas a força é pouca. Se quiserdes e ouvirdes. O que Deus tem falado para nós é que a árvore, ainda que esteja cortada, ao cheiro das águas brotará. Sabe o que Deus está falando? A esperança para a nossa casa, a esperança para a nossa família. Mas já tem gente desistindo. Se quiserdes ouvirdes, pastor, meu marido não me acompanha. Se quiserdes ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas tem que querer. Posicionamento. Apocalipse capítulo 2, 21 fala de uma tal Jezabel. E dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem,
das suas obras. Se quiseres. Tem tempo para se arrepender-se. Mas não se arrependeu porque não quis. Não se arrependeu porque faltou vontade. Não se arrependeu porque faltou posicionamento. Não se arrependeu porque não quer caminhar da forma certa. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Pastor, é que isso me afeta. Meu pastor, é que isso mexe com as minhas emoções. Meu pastor, eu não estou sentindo. A Bíblia não manda sentir, irmãos. Quando fala de perdão, ela manda fazer. Eu nunca vou me acordar me sentindo bem para perdoar alguém que me machucou. Não vou. Não vou. Deus vai falar ao meu coração. Vai lá, se reconcilia. Se quiser, vai ter que querer. Porque o caminho eu já sei. O que fazer eu já sei. O problema é que eu não quero. Eu sei que eu tenho que falar não para uma situação. O problema é que eu não quero. Eu não quero ouvir. Eu quero viver ainda que não esteja de acordo com a palavra. Porque eu sei que é o caminho certo. Eu só não quero trilhar. Mas também não reclama. Porque o livre-arbítrio é lindo, irmão, mas tem um peso para quem toma decisões erradas. E o peso, o nome já diz tudo, o peso. Livre-arbítrio é lindo. Mas quando nós tomamos a postura errada, quando Deus permite, a consequência é grande. E esse é o problema do livre-arbítrio. Ao mesmo tempo que Deus ele nos deixa, em algumas situações, estabelece princípios para seguirmos ou não, nós arcamos com as decisões que vamos tomar. Esse é o problema do livre-arbítrio. Mais fácil seria ser um robô. Mas não é assim que o nosso Deus trabalha na nossa vida. O que Deus tem para nós não depende só da vontade dele, não, irmãos. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia. E algumas situações que Deus tem para a nossa vida projetar vai depender do nosso posicionamento. Tem coisas do passado que eu não quero largar, eu não quero soltar. Tem dores na nossa vida que alguns já tomaram como dor de estimação. Tem medo de largar porque não vai sobrar mais nada. Mas sabe o que Deus está falando aqui? Tem dores que é necessário deixar lá o passado e viver o presente rumo ao futuro. Tem que abrir mão, tem que largar algumas coisas para que Deus possa abençoar a nossa vida. Tem que pagar preço, tem que fazer certo. Se quiseres e ouvirdes, se quiseres, tem que ouvir. Se o preço para que Deus abençoe é me afastar, se afasta. Se o preço para que Deus abençoe é a santidade, viva a santidade. Se quiseres para comer o melhor dessa terra, vamos ter que viver aquilo que Ele tem e quer para nós, e não o que nós queremos viver. Se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aqui está falando do ministério. Se alguém deseja, se quiser, diz. Se alguém deseja, se alguém tem no coração, depois do desejo vai ser provado, para ver se realmente ele vai resistir à chamada, aquilo que Deus tem para a vida dele. Mas tudo começa no desejo, tudo começa no querer, tudo começa na vontade. Depois vem uma série de questões que vai ou não qualificá-lo ao ministério, mas tem que querer. E hoje fala de ministério, muita gente corre, ninguém mais quer ser diácono, nem pastor, mas vem no querer. Aqui está falando aqui do ministério. Boa coisa, desejo, mas tem que querer. Esther, capítulo 4, versículo 14. O parente que cria Esther, qual é o nome dele, irmãos? Mardoqueu. Esther, já rainha, passa por uma seleção das mulheres mais bonitas, porque a rainha tinha sido desqualificada, a rainha tinha sido retirada do seu posto, e agora Esther, como rainha, os inimigos do povo de Deus se levantam no meio. Já tinha uma forca preparada para Mardoqueu. E o rei assina um decreto onde, em determinado dia,
todos os judeus seriam mortos. E ele vai mandar um recado para Esther, ao qual ele cria. E ele vai falar assim para Esther: ó, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Olha o que Mardoqueu vai falar para Esther: ó, Esther, Deus te botou aí como rainha, Deus te levantou, te tirou de lá e te botou aí. Ó, vão matar o nosso povo, Esther. Nosso povo vai morrer, e a rainha está aí, você é do nosso povo. Se você ficar calada, Esther, não tem problema não, porque o meu Deus vai levantar quem queira fazer. Se você não quer fazer, Esther, se Deus te preparou todo esse tempo para te botar aí, para ser socorro para o nosso povo, mas se você não quiser entrar na brecha, socorro virá de outro lugar. Aleluia. Sabe o que Deus está falando? Que Ele tem nos preparado, irmãos. Deus tem nos levantado, mas se você não quiser assumir o que Deus tem para a tua vida, não tem problema não. Deus vai levantar quem quer assumir. Livre-arbítrio. Mas olha o que Ele vai falar para Esther, irmãos. Socorro virá de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Agora eu vou falar para você: quem sabe não foi para um momento como este, de crise existencial, de guerras no meio da igreja, que Deus te levantou para a posição em que você está. Quem sabe não foi para um momento como esse, irmãos. Deus levantou a liderança de casados, Deus tem levantado a intercessão da juventude. Quem sabe não foi para um momento como esse de crise. A crise tinha sido estabelecida, mas o Deus vai falar para Esther: olha, Esther, se tu ficar calada, se tu não se mover, se tu fingir que não é contigo, não tem problema não. Deus vai levantar quem se importa. Deus está falando para a gente aqui nessa noite: se tu não se levantar, irmão, se quiseres e ouvirdes, Deus vai levantar quem queira e quem ouça. Deus vai levantar quem faça. Se tem família aqui não quer ouvir, mas tem família ouvindo, e vai ver Deus mudando a sua trajetória, porque quer estar ouvindo. Mas quem sabe não foi para isso que Deus te levantou, para uma posição como essa que Deus está falando. Ele está falando assim para ela: Esther, se tu não fizer nada, vai haver livramento de outro lugar, mas você vai falhar naquilo que Deus tinha para a tua vida. E aí é livre-arbítrio, irmãos. Deus tem nos levantado uma vida toda. Ele tem propósito para a minha casa, para a tua casa, para a nossa família. Se quiser, se ouvirdes a voz do Senhor. Se não quiser, não vamos atingir o propósito ao qual Deus nos preparou. É isso que Ele está falando para Esther. Quem sabe não foi para isso que Deus te levantou. Quem sabe não foi para um momento como esse, Esther. Tu pode até não se mover, tu pode até não querer fazer nada. Está vindo congresso aí, irmãos. Está vindo congresso de juventude. Quem sabe, jovem, não foi para um momento como esse que Deus tem te levantado na sua geração. Pastor, estou chateado. Pastor, estou sem emoção. Mas quem sabe não foi para isso. Dificuldade é para isso. Tem pessoas que Deus levanta e vê a dificuldade, irmãos. Paulo vai falar de Tito. Ele se alegra quando vê Tito. Aparentemente era um resolvedor de problemas, alguém que Paulo poderia contar. Tem gente que Deus levanta no meio da crise. Tem pessoas que Deus vai levantar como reparador de brechas. Entenda o que Deus tem na tua vida. E não é só reparador de ministério, mas é de família. Quem sabe você não é a coluna da sua casa e nem sabe disso. Se quiser te ouvir, diz. Para as coisas mudarem, tem que querer e tem que ouvir, para comermos o melhor que Deus tem para nós, para desfrutarmos de forma plena daquilo que Deus tem que querer e tem que ouvir. Quem sabe, irmãos, não foi para um momento como esse que Deus tem te levantado nesse lugar, tem te levantado como coluna na sua casa. Está difícil, pastor, mas foi para momentos como esse que Ele tem te preparado. Alguns são forjados na guerra, alguns são forjados na crise. Esther vai jejuar. Ela fala assim: se é para perecer, perecerei. Olha, vai colocar todas as servas para fazer jejum, que nem conhecia o Deus de Esther, nem conhecia, para que Deus pudesse dar vitória. Ela provou do melhor para a geração dela, mas ela quis, e ela ouviu. Deus
versus o diabo. O diabo ele sai entrando na nossa vida, destrói tudo, irmãos. Não pede permissão. Chegando, mete o pé na porta, arromba a porta. Mas o nosso Deus ele age de forma diferente. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus ele é educado. Eis que estou à porta e bato, se quiseres e ouvires. Se quiser abrir a porta, abre. Deus não está forçando um relacionamento com ninguém, mas para aquele que quer mais de Deus na sua vida. E esse abrir a porta e entrar não é receber de qualquer maneira, não. É receber da forma que tem que ser recebido. É abrir a porta sem reservas. Mas até para abrir a porta para Deus tem que querer e tem que ouvir. Até para esse que estou à porta e bato, tem que ouvir e tem que querer para abrir a porta para que ele entre, para que ele mude a nossa trajetória, para que ele faça aquilo que ele sabe fazer e muito bem, irmãos, que é colocar madeira torta no lugar. E isso ele sabe fazer. Tem que ouvir, tem que querer, tem que ouvir, tem que se submeter, tem que cumprir. Por mais que doa, tem que ouvir. Não é bom, mas tem que ouvir. Vai demorar, mas tem que ouvir. Vai levar mais tempo, mas tem que ouvir. Não é o momento, tem que ouvir. Para se submeter também tem que querer. Deus ele não obriga ninguém a nada. Esse que estou à porta e bato, quer? Ouviu? Abra. Ele vai entrar. Ele vai cear. Deus só nos dá aquilo que valorizamos, irmãos. Deus não vai dar para você algo que você não vai valorizar. Deus é um Pai tão bom que Ele não vai te dar algo que você não valoriza. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não devemos dar pérola aos porcos, ou seja, se não vale a pena, não é para dar. Imagine Deus, Ele fala isso para nós, irmãos. Nós não devemos dar aquilo que é importante para alguém que não vai dar valor nenhum. Tem coisas que ainda não chegaram porque tu não vai dar valor quando chegar. Se nem nós podemos fazer isso, quanto mais Ele, que é justo. Tem coisas que ainda não derramou sobre a nossa vida porque não iremos valorizar. Tem bênção que ainda não chegou porque não vai dar valor. Vai começar dando valor e com o tempo reagir da mesma maneira que agiu das outras vezes, porque ainda não aprendeu o processo, não aprendeu a ouvir, nem a querer. Tem princípios na nossa vida que só vão acontecer quando nós começarmos a valorizar aquilo que Deus tem para nós. Vontade não é um desejo passivo, algo distante, nem dito sem convicção. Ter vontade de comprar algo, não, distante, passivo, vago. Vontade não é isso, é muito mais do que isso. Tem um texto que está me chamando muita atenção. 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 5. Esse texto está ardendo muito no meu coração ultimamente, irmãos. Eu falei desse texto no retiro. Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse texto, porque algumas vezes nós nos perguntamos, eu converso com alguns líderes da veracidade do ministério. Até que ponto o que Deus tem na nossa vida é eficaz na vida de outras pessoas? Isso perturba liderança. E até nisso Deus ele me deu uma resposta através da sua palavra. Até que ponto o ministério de família é eficaz para a sua casa? Até que ponto esse culto de família, o último domingo, tem sido eficaz para a mudança real dentro da tua família? Até que ponto sentar aqui no domingo à noite, e essa preocupação de toda a liderança, irmãos, e do pastor que aqui vos fala, até que ponto sentar aqui domingo à noite tem mudado de fato a tua vida? Até que ponto uma consagração jovem tem mudado a vida dos jovens? Até que ponto o congresso dia 22 vocacionais vai trazer algo de diferente para a vida dos jovens? Até que ponto? É a nossa pergunta. E olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10.
Não quero que ignoreis. O que Paulo está falando? Olha, irmãos, não deixa passar. Preste atenção naquilo que eu vou dizer. Não é algo para passar desapercebido, não, irmãos. Olha, vem para cá. Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem do mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha, irmãos, todos provaram da mesma nuvem, do mesmo maná, viram os mesmos milagres, foram batizados, o mar se abriu, todos eles viram experimentar as mesmas coisas, e mesmo assim só alguns entraram na terra prometida. A maioria deles, o corpo caiu morto no deserto. Todos tiveram a mesma experiência. Nós somos ministrados pela mesma palavra, sentimos a mesma presença, sentimos o mesmo mover, mas acredite, irmãos, a vida nem de todo mundo aqui Deus vai restaurar a vida, vai restaurar a família. O que Paulo está dizendo é que todos eles provaram das mesmas experiências. Se eu vi a mesma coisa que você, se o mar se abriu, se a nuvem nos acompanhou, se a coluna de fogo estava ali, comendo do mesmo maná, era para todo mundo ter entrado na terra prometida, mas a maioria deles caiu morto no deserto. Por quê? É isso que Paulo está dizendo. Se o mover é o mesmo, se a palavra é a mesma, porque alguns mudam e outros não, porque alguns vão provar do melhor de Deus e outros não, porque não querem e nem estão ouvindo. É a mesma palavra, é o mesmo mover, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus que cuida da minha casa, é o mesmo Deus que cuida da sua casa, mas porque alguns vão provar do melhor de Deus e outros não, porque não querem e nem estão ouvindo. Foi o mesmo batismo, foi a mesma nuvem, foi a mesma coluna, mas uma geração inteira morre no deserto. Somente Caleb e Josué, a geração mais nova do que eles, que não presenciaram ou não tinham o entendimento que os outros tinham, conseguiram herdar a terra prometida, irmãos. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É necessário querer, é necessário ouvir. A palavra é igual para todo mundo. Um crente, irmão, com a Bíblia embaixo do braço, é tudo igual, irmãos. Olhando. Mas às vezes a unção, a presença, a convicção é diferente em cada um. Nós podemos ter as mesmas experiências, recebemos as mesmas bênçãos espirituais e adquirimos resultados diferentes na nossa casa e na nossa vida, porque falta vontade, há muita passividade, falta querência para mudar. Se você não lutar por você, quem é que vai lutar, irmãos? Se não começar a levantar uma geração que entenda que é necessário lutar, é necessário sim, Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também, que é buscar a presença do Senhor. Apertou, ora mais, ficou mais difícil, olha ainda mais. Pastor, está doendo, eu estou chorando, mas olhe, busque a face do Senhor. Se quiseres ouvir, escolhereis o melhor dessa terra. Está na hora de começar a querer, intencionalidade, a querência. Para mudar alguma situação na nossa vida é necessário querer. Para sair de onde estamos, do estado de estagnação, tem que querer, tem que se levantar. Certa feita eu ouço alguns irmãos falando assim: pastor, hoje eu não estava nem com vontade de vir ao culto, mas aqui eu estou, glória a Deus, irmãos. Está se movendo, está querendo, está precisando ouvir. Eu quero, eu vou ouvir. Eu entendo que essa palavra é poderosa quando aplicada na minha vida, para mudar minha família. Eu dou glória a Deus porque está querendo, está começando a querer, está ouvindo. Estarei orando aí na quarta-feira, está querendo e está ouvindo. Que Deus possa mudar a tua vida e a tua
amor por violão, porque deu até vontade de tocar. Mas se quiseres ouvir, diz: tereis o melhor desta terra. Não é qualquer uma que Deus preparou para você, não é qualquer uma. Mas até para dizer não, para esperar tempo, tem que querer e tem que saber ouvir. Para provar o melhor de Deus na nossa casa, tem que querer e saber ouvir. Se o marido tem que amar a esposa assim como Cristo amou e se entregou por ela, tem que querer e tem que ouvir, irmãos. Isso é forte demais, irmãos. Forte demais. Fala para os pais não irarem seus filhos. Filho, honrar seus pais, tem que querer e tem que ouvir. Nós estamos vendo uma juventude aí que mete a cara na pala, mete a mão na cara de mãe, na cara de pai. Não tem passado dos 18 anos de idade. Os dias são breves sobre a terra. Porque para ter dias, tem que querer e tem que ouvir. Irmãos, esses princípios podem abrir portas, mas o não cumprimento deles também pode fechar portas diante de nós. Esse é o peso do livre-arbítrio. Pensa quando estamos na direção certa, mas pode dar muito ruim quando nós tomamos a posição errada diante do Senhor.